esse som? De onde tá vindo? Ah, não tem problema. Não tá pegando, né, Lorenzo? Os microfones são bem sensíveis, né? Você dá um ok aí na hora que eu vou começar? Estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Obrigado por aí aceitar participar desse circuito de lives que a gente tem feito aqui na Cultura Sonora, né? E, na verdade, pessoal, é a primeira live, assim, que a gente vai falar, né, um assunto atrelado a um trabalho acadêmico, né? Que o Eduardo, eu falei no vídeo mais cedo um pouquinho hoje, ele é mestre pelo programa de História Social, né, da Unesp de Franca, e ele trabalha, o foco da pesquisa dele, né, engloba aí a música popular e a indústria fonográfica brasileira, certo? Exatamente. Embora ele vai depois talvez contextualizar um pouquinho mais especificamente pra gente, né? Então eu estou bem feliz de estar pela primeira vez, que acho que é uma das ideias da página, né, de trazer essas discussões mais acadêmicas, só que de um jeito mais descontraído, que a galera curta também, né? Acho que é importante, acho que tem esse papel de trazer o que está acontecendo dentro dos muros da universidade de um jeito, né, mais bacana ou mais acessível. E outro fator, né, que também é bem legal para essa live é que a gente está no Palo Santo, que é um empório café aqui no Jardim Paulista, na rua Daniel Cujás, que é isso, né? Eu perguntei o nome para a Andréia agora há pouco. É só o número que eu não lembro, acho que é 501, mas a gente confirma depois até o final da live. Acho que é 562. 562, ele gravou mais do que eu, né? E é um espaço super gostoso. Eu tô tomando uma cervejinha aqui da casa, né? Ela tem bastante produtos naturais. A comida é muito gostosa, tempero caseiro, nada assim industrializado. É um lugar muito bacana. Nós fomos muito bem acolhidos aqui. Com certeza será um lugar para futuras parcerias aí, né? Então a gente vai começar aqui e eu quero vou começar já falando, né, que eu falei no vídeo agora à tarde, que
a gente vai contar um pouco, o Eduardo vai contar para nós, fazer essa fala, dos caminhos que o disco percorreu até os dias de hoje. Eu falei desde as gravações elétricas, mas eu dei uma olhada na fala dele. Na verdade, ele começa antes ainda, né? Então o papo é mais completo ainda. Então, Eduardo, acho que está com você agora aí, né? Se tiver alguma dúvida aqui, perguntar alguma coisa, eu vou te falando. Perfeito. Bom, boa noite a todos, né? Queria agradecer a Cláudia pelo convite. Eu acho que é uma abertura muito legal, exatamente por conta disso, né? Que você falou na abertura. Essa possibilidade, porque muitas vezes os trabalhos acadêmicos ficam dentro dos muros da academia, né? E quando eles saem também, às vezes saem muito carregados até de uma linguagem muito específica, das metodologias, e isso acaba deixando um pouco difícil para as pessoas até compreenderem, né, o papo. Então eu venho já há algum tempo assim buscando expor, que é parte da minha pesquisa e parte também que eu já fiz depois, né, que eu já fui trabalhando e tal, mas tudo ligado a esse universo da indústria fonográfica e da música, que é o meu papo, é o que eu sempre pesquisei. A minha pesquisa, só para, né, o pessoal saber mais ou menos assim, foi sobre a discos Marcos Pereira, que é uma gravadora brasileira independente, né, que começou a gravar, a existência dela a partir de 74, mas as primeiras gravações foi em 68. E eles tinham um projeto de gravar só música brasileira, né? Registro de folclore, de choro, que foi a parte que eu estudei da música urbana. E isso me levou a investigar muito a história do disco por conta como se diz, da leitura mesmo desse documento, né? O disco o contexto que você estava trabalhando, né? O disco como documento histórico, né? E também como um artefato e como um produto cultural. Então são essas as três dimensões que em toda a minha fala aqui vão estar permeando, né? Então, como a Cláudia falou, a história do disco começa no final ali do século XIX, né? Na verdade começa com os cilindros do Thomas Edison, em 1877. Aí ele é aperfeiçoado pelo Graham Bell, que aí é o grafofone, né? O primeiro seria o fonógrafo, o grafofone, e aí o gramofone, que é onde surge o formato disco. Ele era de 78 rotações, com as gravações de um único lado, era feito de um material muito rígido, que era goma laca. E já nesse processo das gravações mecânicas, que vão durar aí pelo menos até a década de 20 do século 20, né? Até 1920, por aí, quando surgem as gravações elétricas. E o importante assim é pensar que essas máquinas falantes, né, como eram chamadas, elas estão dentro de um conjunto maior, né, do período de invenções, de avanços tecnológicos, e elas causam um impacto muito grande, né? Assim, é que hoje parece um absurdo a gente pensar nisso, né? Com a quantidade de coisas que a gente ouve e tudo mais, a gente grava áudio o tempo todo. De um jeito tão fácil e tudo com tamanho zico, né? Isso, mas elas causaram um impacto, assim, a ponto das pessoas acharem que aquilo era uma coisa mágica. De outro mundo. De outro mundo, exatamente. E a música gravada, ela muda, com o passar do tempo, ela vai mudar a própria relação que a gente estabelece com a música, né? Pensar que, assim, antes das gravações, para você ouvir alguém tocando alguma coisa, você tinha que ver o músico tocando, né? Então, assim, eu pego o exemplo do Brasil, que eu conheço mais, né, por causa da minha pesquisa. Você tinha no Rio de Janeiro, assim, pelo menos umas quase 300 de casas de partituras, né, de editoras de partituras. E você tinha as lojas de piano, onde você tinha os pianeiros, né, que eram os tocadores de piano, que ficavam ali executando as partituras, que as pessoas compravam, levavam para casa e tocavam, né? Era muito comum, principalmente as filhas da burguesia, vamos chamar assim, carioca, né? Ou mesmo paulista, a filha sabia tocar piano, então sempre tinha alguém que tocava, fazia os recitais em casa. E também na vida pública, né? Você tinha já, nesse momento, você tinha... Acho que se reuniam na casa de pessoas ricas, assim, também, né? O sarau. E chamava quem era o artista para ir tocar, né? No Rio, tem uma coisa assim. Então a música era muito ligada à performance, né? Do artista, de quem tocava. E as primeiras mudanças que acontecem a partir daí, né? Esse primeiro impacto, primeiro, né? Você passa a ter o registro dessa música popular. Sim. Porque as gravadoras, quando começam a chegar no Brasil, né? As primeiras gravadoras,
todas estrangeiras, elas vão buscar na música popular elementos para atingir o público. Lógico que a gente está falando de um mercado bem incipiente, onde poucos tinham acesso ao gramofone, mas você já vai criando essa coisa da audição particular e não mais só nos ambientes públicos, né? E outra, que eu acho que é o mais relevante, você começa a criar uma formatação para a canção brasileira. Isso acontece no Brasil, acontece em outros lugares do mundo também por conta do tempo. Esses primeiros discos, eles tinham 3 minutos de duração de um lado. Ah, sim. Então você tinha que Por isso que encaixar... hoje as faixas são 3, 4. Isso, até hoje são esse formato, né? O mais comum é ver isso, né? Que depois foi consagrado no LP, os LPs de 30 minutos, que você tinha 6 faixas de cada lado em média. E você pegar os LPs até a década de 70, a maioria deles tem 30 minutos. Né? Tanto que você gravava 2 discos numa fita cassete de 60 minutos, né? De cada lado. E isso parece que não, mas é um impacto, porque, por exemplo, você pega no caso do choro, quando você está numa roda de choro, você tem o improviso, você tem os diálogos musicais que acontecem entre os músicos, né, tem a instrumentação, e no disco você tem um registro, ele tá ali, né? E uma outra coisa também que é importante, sobre as gravações mecânicas ainda, a mudança no som, né, pela qualidade, porque era uma captação que era feita direto num funil de metal e gravado direto no disco, não tinha nenhum processo de depuração disso, então o som é abafado, é só você pegar e ouvir alguma coisa gravada em 78 rotações ainda hoje, sem ter sido remasterizado nem nada, o som é mais abafado, os instrumentos soam diferentes do que o instrumento tocando, a ponto de lá do Mário de Andrade dizer que o gramofone ou a vitrola, eles seriam um instrumento musical que muda a sonoridade daquilo que está sendo tocado. Passa por ali, né? Porque assim, a gente se acostumou tanto com a música gravada, né? Que a gente perde um pouco a dimensão de como a música gravada ela é diferente do que acontece em um show. Uma performance ao vivo, né? A ponto de hoje as pessoas estarem tão apegadas a essa música gravada que você vai no show para ouvir a música como está no disco. E aí se frustra, porque às vezes o cara muda ou canta mais alto. Exatamente. Eu li alguma coisa, assim, você falando sobre essa questão da captação, né, por essas primeiras gravações, que era difícil, por isso que a gente tem umas músicas mais lentas, porque acho que era difícil captar um ritmo mais acelerado, com uma certa apuração sonora. E aí depois que foi acontecendo essas melhorias, assim, e que conseguia captar melhor, que você tem uma aceleração. Acho que eu li no livro do Tati, O Século da Canção. Você tinha problemas. Você tinha problemas para gravar, por exemplo, a percussão. Isso, era isso, exatamente. Porque você colocava todos numa sala, todos ficavam em volta desse funil, né? E eu tocando. Então a percussão dentro do espaço, principalmente quando você tinha salas que tinham aqueles esporões, né? Que eram. Você batia no piso, o piso tremia e a agulha pulava e também o som preenchia mais. A voz não saía, né? Porque na canção do século XX, essa canção popular, pelo menos na nossa tradição brasileira, a voz é o centro, né? Até pelo menos a década de 80, agora você já tem, né, um outro ciclo aí de músicos onde a voz já não é o centro da canção, mas isso vem muito da tradição das modinhas, da seresta, então você não conseguia gravar tudo, né, toda a instrumentação, porque ficava muito alto, você tirava o som do violão, você tirava o som do piano, então você não conseguia acelerar. Já é uma forma, em certa medida, de formatar o que dava para ser gravado e o que a música que ia para grande, não sei, para o público, né? E ainda tem uma outra questão que é pouco lembrada, assim, que é uma coisa que eu acho importantíssima, né? Que a música gravada, o disco, né? Isso vai ficar depois muito mais evidente no LP, é uma obra coletiva, né? Não é uma obra do artista em si, quer dizer, o artista imprime lá o nome dele, a música dele, a composição, mas o disco passa por todo o processo que envolve produtores, que envolve a captação do som, que envolve a prensagem. E no início veio muitos técnicos estrangeiros para o Brasil que sabiam mexer no maquinário de gravação. Isso depois, com as gravações elétricas, vai acontecendo com mais frequência. E você tem, a gente está falando do início do Brasil ali, do século XX, pós-proclamação da República, a busca por uma identidade brasileira.
a própria questão de uma tentativa até estatal, né, de branqueamento da população, da cultura, isso passava por uma ideia de embelezamento da nossa cultura popular. Sim. E isso incluía a sonoridade. Como então, a própria literatura passou, né? Então também havia essa necessidade de você depurar esse som para ir para a gravação. Então isso você causava impactos na forma que essa música ficou registrada. Que necessariamente não é a música que se tocava nas ruas. Sim. Né? E isso depois vai ficar muito mais evidente, né? No processo dos LPs, por exemplo. Você tem, sei lá, uma centena de pessoas trabalhando no processo de feitura de um disco, que também não é lembrado, né? É sempre assim, a gente usa muito uma expressão indústria fonográfica. Indústria é serial, envolve trabalho operário, envolve uma massa anônima de trabalhadores que é esquecida desse processo. Parece que é uma entidade, né? Pois e esquece do que compõe. E que é um produto cultural, né? Aí cai numa outra discussão que a gente não vai entrar aqui, mas... E também tem um lado que é muito artesanal na produção do disco, né? Porque assim, o disco depende, inclusive, a qualidade dele, de quem está produzindo o acetato, onde ele vai ser depois prensado, como essa prensagem é feita, o material. Então tudo isso impacta na sonoridade, né? Como ela ficou registrada pra gente. Enfim, esse primeiro momento. Aí depois com as gravações elétricas a partir de 20, você já melhora, por exemplo, essa possibilidade de captação. Né? Você começa a captar outros instrumentos, você já consegue pôr mais percussão. Não é à toa que a partir do final ali já da década de 20, o samba passa a ser muito gravado, né? Porque você já pode gravar percussão, já não impacta tanto, porque é tudo elétrico, você tem lá os canais para separar a instrumentação. Então tudo isso vai evoluindo, e aí o grande impacto mesmo dessa transformação, isso ainda em 78 rotações, aí a partir, não me lembro agora, me foge a década exatamente, mas você já começa a gravar dos dois lados, né, do disco. Então o que você vendia ainda muito com 78 rotações eram as músicas, né? Então você tinha, por exemplo, lógico, Choro foi muito gravado também, mas tudo muito ainda, mesmo essas gravações elétricas no seu princípio, a sonoridade ainda é muito diferente depois da sonoridade mais apurada que a gente vai ver a partir do final da década de 40 e 50. Como se diz? Enfim, aí você passa a ter então, por exemplo, no Brasil você tinha as músicas de fim de ano, as músicas de carnaval e as músicas de meio de ano. O carnaval ditou muito também, né? Essas produções, porque parecia que os artistas... Eu li o livro do Lira Neto, A História do Samba, Origem, né? E ele fala isso, como que os músicos ficavam procurando ali grandes jingles, assim, pro carnaval, né? Sim. Pra ser lançado. E tem uma questão também, pensando assim nas gravadoras, né? Porque se você tem um disco, aí você começa a ter quem faz isso, quem dá acesso a isso, né? Os artistas que eram esses de rua, pobres, os músicos que tocavam aí nos barzinhos e tal, eles não tinham acesso a, por exemplo, gravar um álbum, né? Essa coisa também é muito marcada, assim, né? De quem conseguia, quem gravava e quem de fato tinha feito o som, quem tinha, né? Isso. É uma outra questão, lógico, quando a gente já está saindo para mas tem tudo... Não, mas é importante porque tem a ver com como a indústria vai tocando, porque assim, aí que entra a parte que eu acho assim, fundamental, quando a gente fala em documento, esses documentos, eles compõem, com o passar do tempo, vou usar uma palavra que está sendo muito usada, assim, compõe uma narrativa sobre a história da música popular no Brasil, né? Através, inclusive, dos acervos. Você pegar, por exemplo, o MIS do Rio de Janeiro, ele é fundado a partir das coleções se não me engano, as primeiras coleções são a coleção do Jacó e do Ari Vasconcelos, do Lúcio Rangel, que foi um pesquisador e tal, muito importante ali na década de 50, que foi o editor da Revista da Música, né? Da música popular brasileira, que foi uma publicação seminal aí pro período, né? Que trazia, além do samba, choro, também tinha uma sessão de jazz e tal, que eram defensores dessa música popular brasileira, né? E assim, o elemento negro, né? Essa questão que a gente está
estava falando anteriormente, da questão do branqueamento e da... Conforme vai se profissionalizando a música, esse elemento popular, de fato, eles às vezes até gravam, eles vão para as gravações, só que você não tem ficha técnica nesses discos, eles não são citados. E aí você tem aquela coisa do samba vendido, né? Por exemplo, a turma do Estácio vendeu muito samba para Mário Reis, para o Francisco Alves, que eram os cartazes, né? Os cantores cartazes da época. É isso que eu quis dizer. Parece assim que o músico que não tinha condições, né? Não vinha de uma classe social, ele tinha que cair na graça. Eu lembro dessas histórias lá do livro, né? Ele tinha que cair na graça de um grande, né, de quem tinha grana na época, e aí falou, não, vamos gravar aquele cara. Eu gostei da voz daquele cara, né? Você tinha que cair, assim, você teve uma circulação muito grande da elite carioca, né, de parte dela, essa elite mais cultural, circularam muito dentro, em meio aos sambistas, não chega a ser um mecenato, mas tinha essa coisa de levar, Sim. apresentar o sujeito, esse aqui, criou-se até uma expressão na época dos músicos cachaça, né, então tinha um preconceito, assim, muito, não era nem velado, era um preconceito bem aberto porque a maioria desses músicos, eles eram diletantes, né? Eles não eram profissionais, eles tocavam nas esquinas, a música estava dispersa ali pelas ruas do Rio. Eu falo do Rio por conta dessa centralidade no samba e tal. Sim. Mas na hora das gravações, o Pixinguinha mesmo teve muito problema com isso, né? Você imaginar que o Pixinguinha teve problemas com isso. O Pixinguinha, ele conduziu duas das maiores orquestras de rádio que já tiveram. Ele remodela o que a gente entende como sendo a música popular brasileira. E mesmo assim, teve um período em que ele ficou afastado da vida pública por conta dessa coisa, dessa conduta considerada não profissional em alguns casos. Você exigia cada vez mais do músico profissionalismo, né? E, por exemplo, nas rádios você tinha os regionais, que foram importantíssimos para a sonoridade da música popular brasileira. E são sujeitos que são muito pouco lembrados, né? Você tem alguns regionais que são mais lembrados, como o Regional do Canhoto, que depois acompanhou o Jacó, que tem o Dino Sete Cordas, que tem o Paulo César Farias, né, que é o pai do Paulinho, tem o Canhoto, o Marçal, o Dino, enfim. Essa galera, que inclusive era uma preocupação, por exemplo, citando o Jacó, né? O Jacó tinha muito essa preocupação de se tocar tudo certinho, de se cumprir horários, que era uma exigência que os caras tiveram que aprender a lidar para poder participar desse jogo informal, né? Da indústria. E assim também, você tem um primeiro boom do samba, né? O samba, o choro, mas depois também você passa ali a década de 40, 50, eles são colocados de lado, né? Assim, na década de 50 eles já eram tratados como velha guarda, na década de 40. Você tem um livro, por exemplo, do Alexandre, esqueci o nome dele, é o Animal, o apelido dele é o Alexandre, me fugiu o nome completo dele, que ele escreve um livro, que é Reminiscências dos Chorões Antigos. Ele escreve esse livro na década de 30, ele é um carteiro e um chorão, né? E ele, na década de 30, o rádio, essa incipiente indústria fonográfica surgindo, ele já fala no fim de uma era do choro, que tudo está mudando, que agora é o profissionalismo. E é um livro de memórias, tal, que é muito interessante, para quem não conhece, dá uma procurada, isso tem reedições da Funarte. E ele já está falando nesse fim aí da música popular como era conhecida. Para se entender esse impacto que esses meios de comunicação novos vão ter, né, em como a música é feita no Brasil. Acho que fiz você desviar um pouco. Não, mas tá dentro do Mas papo. é gostoso, não, né? Isso, porque vai falando não, tem muitas formas, né, de você olhar E essa cena popular, ela é muito rica, né? Essas décadas, acho que 20, 30, né? É uma produção maravilhosa, assim, eu gosto muito, então tem bastante assunto, né? Acaba falando. Tem muita coisa. Mas e aí? Então vamos pegar do disco aí a partir dessa Vamos década pro aí. LP, Senão o povo vai falar assim, essa live é fake, hein?
fake news lá na contratação. Não, vamos dar uma... Não, só pra gente, vamos depois a correr um gente tempo. marca outra. Você já Vamos viu lá. que vai ter vários não, dá assuntos, pra gente né? falar aqui a noite inteira. Eu penso assim, a gente falar a partir de 20, 30 ali, né? Que a gente já comentou bastante o contexto, em certa medida. E você falar um pouco do disco nessa época e já partir aí pra... Vamos chegar no LP, né? Isso. Então aí você tem a partir do final dos anos 40 o formato, que é o formato que vai modificar ainda mais. E que é o mesmo até hoje? É o LP de 33 rotações e um terço, de 12 polegadas, feito à base de vinil, né? Que é uma mudança também importante, o material que é usado. E aí você tem o microsuco, que aumenta consideravelmente de 3 para 15 minutos de um lado, né? Depois tem discos que vão usar isso a exaustão, vai ter meia hora de um lado só. Só que você diminui a qualidade. Quanto mais você subdivide aquele espaço, é como um arquivo. Você vai comprimindo e ele vai perdendo a qualidade. Entendi. Que é o microsuco, aí vem a alta fidelidade, né? Das captações elétricas, aí você tem um aumento nos canais. Aí você já tem o uso das fitas magnéticas em estúdio, onde você pode gravar, pode cortar, pode editar. Então você abre uma possibilidade ampla de mexer nas gravações. Talvez não o maior exemplo, mas um grande exemplo disso, por exemplo, são os Beatles, né? Sgt. Peppers. E o que eles fazem dali em diante, tem muito desses recortes de fitas, de juntar canal, juntar instrumento, remasterizar, o trabalho de produção vai ficando cada vez mais evidente, tanto que chega um momento que eles não tocam mais ao vivo, né? Porque aquilo é impossível de ser reproduzido. O que é feito. Porque já é uma sonoridade própria da gravação, onde você pode pôr uma orquestra para tocar e gravar o seu disco, e você põe lá e encaixa na guitarra e não sei aonde. Então isso causa uma revolução enorme, que é a partir ali começo dos 50, final dos 40, a partir de 60, aí você já tem esse formato LP consagrado. E aí começa a surgir os álbuns, que aí são esses álbuns conceituais, né? Como o próprio Sgt. Peppers que eu citei. Você tem o Kind of Blue, do Miles Davis, que é um álbum gravado quase que ao vivo no estúdio. Isso meio, pensando em momento, assim, o que também acontece lá fora e logo vem para cá, digo, em termos de exterior e Brasil. Sim. Isso não demora muito, não, né? Então a não. gente pode colocar na mesma década ali, Brasil e resto do mundo. Assim. No meio da década de 50 ali, por exemplo, Chega de Saudade, do João Gilberto, eu acho que ele é de 58, se não me engano. Ele é um LP e ele já é tratado como um álbum conceitual, né? Que traz uma ideia da bossa nova, enfim, ele já tem ali uma proposta estética, porque assim, antes disso, né, quando você tinha uma música só e depois que você tem um LP, normalmente o que você faz é enfileirar faixas de gravações. Como muitos discos são assim, mesmo depois, durante parece 60, que 70. se torna um projeto, né? Tem que ter uma narrativa, Então, você falou, né? Mas... O álbum, assim, teve uma época que parece que tinha que combinar capa, tinha que ter o jogo ali da... Mas isso assim, os artistas que podiam fazer isso, né? Isso também é importante. Porque assim, não é todo artista que tinha nas mãos a banda que queria gravar, o bom estúdio para gravar, que podia escolher a capa. Realmente isso, principalmente a partir da década de 70 no Brasil, isso é feito tudo por departamento de marketing. Né? Pega um caso assim que é o artista falando, que é o Odair José. Eu já vi umas 2 entrevistas do Odair José, que o Odair José tem, sei lá, 30, 40 discos lançados, né? E que ele fala que ele considera assim, como disco dele mesmo, que uns 5. Porque o resto é disco de estúdio, é feito ali, sem pilha música. Então assim, todo álbum é um LP, mas nem todo LP é um álbum. Então continua se gravando muito, assim, músicas... Vai lá juntando composições, aí lógico, você faz uma montagem lá, você põe... Já se lança. Você põe assim, por exemplo, que é muito comum, que isso é um trabalho do produtor, por exemplo. A música de trabalho é a primeira do lado A, né? Aí você põe uma outra na primeira do lado B, e você vai mesclando os sucessos para
E acho que até daí que vem a questão, tipo, eu queria uma música mais lado B, tipo, não tão conhecida, mais experimentalzinha, não sei, que normalmente assim, está lá escondido. é a última, é a 12, né? Inclusive o Sérgio Sampaio. Sim. O Sérgio Sampaio tem o último disco dele que ele gravou na década de 80. Ele tem a última faixa do disco, chama Faixa 6, onde ele faz uma brincadeira com isso, que é a última faixa do disco, aquela que fica entre a quinta faixa e o final do disco. Entendi. Aquela que o DJ não toca, é aquela música que está ali perdida. E é um barato, né? Porque essa é uma brincadeira com o próprio formato e com a própria ideia da indústria mesmo, né? Assim, porque... E uma outra coisa também que se foge muito das pessoas, o compacto foi muito importante no Brasil até o final da década de 70. Os compactos vendiam muito. Hoje você não vê assim tanto compacto por aí para vender. Não sei, talvez porque fosse mais descartável, as pessoas... Mas vendia muito. Esses dias eu fui para São Paulo e fui numa loja lá, acho que chama Cecilians. Já você... Tem como você separar a pergunta? Porque talvez ela é um pouco fora de contexto e a gente fala já. E aí tinha um cara discotecando lá e ele tinha uma caixa, assim, enorme com esses compactos, assim. Ele comentou que prefere porque o som é mais potente e tal. Tem essa diferença? Eu falei, bem, ele falou, né? Eu só acreditei. Eu não sei. Mas era uma forma da indústria prospectar mercado, né? Por exemplo, o Sampaio, que eu dei o exemplo, o Sampaio, ele aparece no FIC de 72, que eu quero botar meu bloco na rua. Sim. Compacto vende um absurdo, assim, de cópias. Porque é uma música de cada lado só. É uma música de cada lado, e normalmente trazia... Você tinha compactos de um artista só, mas esse de festivais normalmente trazia uma música de cada artista. E tem compactos que chegam a ter, se eu não me engano, duas de cada lado. É até uma retomada das primeiras gravações, né? Porque, veja, você podia gravar uma música de cada lado, você tem um formato menor e você reproduz isso, E ele era muito mais barato, né? Ele era muito mais barato. Tem esse papo que, assim, no Brasil, até por uma questão econômica, o LP ele demorou para se transformar no produto principal da indústria. Mas depois que se torna também, o Brasil chega a ser o terceiro mercado de discos. Não lembro exatamente o terceiro, mas está entre os 5 mercados de discos mundiais. Sim, é expressivo, né? Bastante. E você tem muitas gravações, porque você tem a chegada, por exemplo, da Philips, que investe pesado. A maioria desses artistas dessa passagem da MPB aí, quando inclusive surge a expressão, todos eles estão na Philips, de Raul Seixas, Luiz Melodia, a Elis. Então você tem uma galera que a Philips lança no mercado. E assim, também tem uma coisa, né, que a gente... que é essa ideia de como você vai constituindo essa história da música. A impressão que se dá é que a MPB era o carro-chefe dessas gravadoras, mas nunca foi. Né? Assim, você tinha alguns artistas de alta vendagem, mas quem vendia mesmo era o Odair José, era Aguinaldo Timóteo, era Aguinaldo Raiol, eram esses artistas da chamada música romântica. Eu ia falar, e eles estão quem tem um trabalho excelente sobre isso, que é o livro, que Eu Não Sou o Cachorro Não, que é do Paulo César Araújo, que é o mesmo que escreve lá o livro do Roberto Carlos, o Detalhes, aquela biografia que foi proibida e tudo mais. E tem um livro fantástico sobre essa galera, Valdir Soriano, Nelson Gonçalves. Eles eram populares, de fato, no sentido da expressão de alcançar as massas populares, né? Essa MPB da década de 70, ela é bem eu não gosto muito dessa expressão, mas é intelectualizada. Total, sim. Porque atinge um público mais universitário. E tanto que, assim, muitos desses discos hoje, eles são relançados hoje como obras cultuadas. Mas na época nem tanto. Entendi. Né? Na época nem tanto. Você tinha alguns setores da imprensa que... Por exemplo, a primeira edição da Rolling Stone, que publicava muita coisa sobre essa galera, que tinha esse viés mais ligado à contracultura. Mas porque também acho que de repente tinha grana para ir para fora, né? E fazer esse trabalho lá. Eles tinham assim, o aparato das gravadoras aqui. Tipo a Nara Leão, né? Ela embora seja uma artista que ficou reconhecidamente de ter uma resistência e mostrar isso, né? Ela tinha plena ciência da condição dela, né? Apartamento no Rio, aquela coisa de, né? Esses artistas, na verdade, os populares, que tinham as altas vendagens, eles pagavam
pelo alto custo das produções desses artistas mais caros para a gravadora. Que aí tinha uma divisão assim que surge, que assim, são os discos de catálogo, que são os discos que vão vender pouco imediatamente, mas ao longo do tempo eles vão estar em catálogo, eles vão continuar vendendo sempre, né? E esses discos de vendagem rápida para consumo rápido, que vai vender ali no primeiro, segundo mês que ele sair, e depois acabou. Depois, então assim, essa era a lógica das gravadoras, investir num, digamos, uma música mais refinada, de qualidade, e o popularesco paga a conta. Entendi. Acaba saindo elas por elas depois, né? É, basicamente isso. E aí, assim, isso muda. Isso é importante porque muda a qualidade das gravações. Né? Então, por exemplo, gravar um disco não era tão difícil. O difícil era você gravar um disco com qualidade, num bom estúdio, você ter divulgação, você poder gravar o que você quer. Né? Eu vi faz pouco tempo, tem uma entrevista da Elis Regina naquele programa Vox Pop. Acho que isso tem no YouTube ainda, eu vi no YouTube. Mas isso já no começo da década de 80, acho que um pouco antes dela falecer, talvez seja a última entrevista dela. Eu acho, assim, mais longa. Fazer uma pergunta para ela, e ela falou da questão da ditadura, né, na década de 60, ali, 70. E ela fala que agora tinha uma ditadura pior, que era a ditadura das gravadoras, que não deixava ela gravar o que ela queria. Isso a gente tá falando da Elis Regina, tá, assim. Mas eu acho que ela demorou um tempo para chegar a essa conclusão, porque talvez ela gravasse tudo o que ela queria. Mas não era todo mundo, a minoria gravava o que queria, né? Sim. Eram poucos que tinham, digamos, essa moral para gravar um disco como queria, a música que queria, enfim. Tem até uma história da Fátima Guedes, que ela vinha... faz a pergunta. Não, que já mandou faz um tempinho. Tá. Porque aí a gente... sobre a questão do vinil que vocês estavam conversando, sobre a questão de... Lê a pergunta na íntegra. De quem que é? Do Herbert Garcia. A fonografia em vinil virou uma plataforma para uma elite artística feita para uma elite consumidora, e não mais uma ferramenta de divulgação das obras dos artistas que agora vivem mais dos shows. Hoje isso, né, ele tá falando? É assim, o mercado de disco hoje, ele é um mercado que voltou, digamos, mais elitizado, sim. Isso é complicado, né? Mas eu entendo a pergunta dele. Eu acho que é o seguinte, tá? Qualquer coisa, se ele estiver assistindo aí, não for isso, ele pode fazer outra intervenção. Realmente, hoje o artista, eu acho difícil ele viver da venda de disco, né? Mas isso acho que já faz um tempo que o artista não vive da vendagem, né? Desde o final aí da era do CD. E também, assim, o artista sempre foi muito pirateado pelas gravadoras, né? Então, eu acho que sempre foi mais show pro artista do que... Eu não sei se tem uma vendagem muito grande, porque também direito autoral sempre foi um grande problema. Eu acho que hoje o mercado de discos, ele é um mercado que volta gourmetizado, talvez. Não sei se é gourmetizado, mas ele volta com sentido... Eu acho que é um pouco, sim. Ele volta com um carimbo de... Acho que tem uma coisa... Quando você consome vinil, isso é visto como uma... como chama a expressão? Como um refinamento cultural. Ou de quem está consumindo aquilo. Até tem um aluno meu que vai fazer um artigo sobre isso, até falei pra ele, depois você vê a live lá, que ele tá trabalhando essa questão, né, cultural e econômica, né. Eu acho que tem muito da questão nostálgica, né, essa coisa até afetiva, assim, né, de colecionar também, né? Tá muito a isso, né? Você tem o disco tal de fulano de tal, mas você tem que ter esse, né? Eu acho que assim, talvez elitização no sentido do preço que você paga num disco hoje, né? Os discos são produzidos em menor escala, então você produz menos, você tem menos exemplares à venda, isso aumenta o custo. Mas eu acho também que não é necessariamente só... Tem uma parte de nostalgia, tem uma parte da ressignificação disso dentro do universo como um produto cultural, revalorizado, Sim. que acho que passa pelo refinamento. Mas também, eu acho que a gente não pode generalizar tanto, porque
eu acho que também existe uma questão da materialidade do objeto que é importante. Eu acho que tem uma geração hoje que está comprando discos que está tendo a possibilidade de ter uma nova relação com a canção que não deve ter tido em nenhum outro momento, considerando, pegando aí, sei lá, alguém hoje com 20 anos de idade, já pegou ali um pouco do CD, mas já pegou muita coisa em MP3, em iPod, né? Os nativos digitais, né? Isso, serviços de streaming. Então, assim, de repente, se deparar com uma obra, com a materialidade. Também tem uma coisa, né? Esses discos hoje também, eles saem com acabamento melhor, muito melhor do que foi durante muito tempo no Brasil, onde não se teve, em alguns casos, se teve cuidado com essas impressões. E eu digo impressão desde a prensagem até a feitura de uma capa, com qualidade, com informações. Você tinha problema com informações técnicas do disco até a década de 80, sabe? De saber quem tocou o quê, não eram todos os discos que traziam isso. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados, e tem formas e formas de se consumir, né? Eu acho que, assim, tem muito disco rodando por aí, em sebos, através de feiras de colecionadores, e tem disco a todo preço para você comprar. Tem obras que ficaram mais raras, porque foram obras que na época venderam menos, e então, consequentemente, tem menos dessas obras em circulação. Discos que circularam mais, ou de menor procura. Assim, que agora parece que já tem um papo de tipo, tal fábrica vai lançar tantos números daquele. Tem algumas fábricas que limitado, lançam numerados, mas deveria ter sido sempre assim, né? A numeração de discos foi uma briga em alguns momentos de alguns artistas, por conta dessa coisa da própria gravadora não divulgar os números, então você não pagava o artista por todos os discos vendidos, né? Isso sempre aconteceu com a indústria fonográfica. Tem vários momentos onde você tem associações que são criadas de artistas para lidar com essa situação, e as gravadoras sempre venceram essa queda de braço, usando inclusive artistas renomados para defender os interesses escusos, eu diria, né, das gravadoras. A gente consegue ter em termos assim, número mesmo, o que ia para o artista de fato e o que ficava, né, pegando nessas décadas assim mais prolíferas, digamos. É muito difícil. O que tem são as listas de venda no varejo, né? Que são que dão alguma referência de quantos esses discos foram vendidos. A maioria sai de listas do varejo, da Nopen, está tudo disponível para quem tiver interesse, gente. A Unicamp tem tudo isso digitalizado. Tem? Seria legal você falar sobre isso. E como a gente pode acessar? Eu não sei se já está online. Quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu fui lá atrás dessa lista. A gente pegou lá num HD externo. Leva lá, eles copiam na hora. Assim. Demora um pouco, porque é um arquivo grande. Não sei se eles têm isso já disponível, digitalizado, assim, para a gente pegar em casa. Mas é só dar um pulo lá, quem puder, obviamente, consegue pegar isso lá fácil. E, assim, só para terminar, eu acho que, assim, pro bem e pro mal, a gente vive nesse sistema capitalista, Sim. Né? Onde tudo é revalorizado, ressignificado, e tudo tem um preço. Então, o disco é mais um desses elementos, né? Aí você faz o disco colorido, você faz o disco com encarte, com foto, e você vai, como se diz? Disco com maconha, eu já vi lá, que alguém colocou. Assim, a única coisa que eu temo é que o objeto se torne, em algum momento, mais importante que a música. A produção, né? Porque também, às vezes, rola uma coisa assim, fica uma coisa tanto com o objeto, que eu acho legal, porque a materialidade do disco, para mim, é fundamental, assim, para essa nossa relação com a música. Então, eu sou um pouco suspeito para falar, mas quando o objeto também se torna mais importante que o próprio conteúdo, aí a gente tem um problema. Sim. Né? Porque aí você também só comprar o disco porque é um disco colorido, e aí esse disco colorido vale 50 vezes mais que o disco... Um exemplo, não vale, mas o disco colorido sempre é mais caro que o disco preto. Aí cai na questão da fetichização, enfim... Que é o mercado, né, gente? Assim, isso não acontece com o disco, isso acontece com qualquer produto mas dentro... então, agora eu vou falar de outro produto que eu acho que está ali, talvez pode servir como um objeto para comparação, mas que eu acho que não chega no mesmo grau, no mesmo nível que o LP, que é o livro.
porque você tem um livro hoje digital, que poderia ser comparado à música de streaming, né? E tem o livro físico. Então, assim, eu adoro comprar o livro lá físico, né? Ir lá e sentir o cheiro da página e a capa. Adoro capas. Mas eu acho que ainda os livros não estão no grau de apego que os vinis estão para quem ouve vinil. Porque o vinil também entra nessa questão que você até citou, do colecionismo, Assim, o sujeito que principalmente eu cresci ouvindo disco, né? A minha coleção é formada desde quando eu sou adolescente, que eu fui comprando meus discos, e nunca parei de comprar disco, né? Em alguns momentos você deixa de comprar, mas eu uso em todas as plataformas. Hoje eu ouço muita música em streaming, para mim não tem problema. Tem alguns puristas que só ouvem música em disco. Então você tem diferentes formas de relação. É que isso agora do disco está mais evidente por causa desse, chamemos de retorno do disco, né? Então volta com uma outra carga. Outra pergunta? Não, um comentário que o Antônio fez, acho que sobre em relação a esse assunto que vocês estão falando. Ele comentou assim, que hoje tem que dividir o lucro das gravações com os investidores dos artistas também. Antigamente eram as gravadoras que bancavam tudo. Tá, eu não sei exatamente a que artistas que ele está se referindo. Eu acho que talvez esses artistas mais novos, eu não sei. Aí realmente eu fico devendo porque eu não sei realmente a relação que existe hoje entre agentes e músicos, qual que é o caráter disso, né? Mas, por exemplo, você tem muitas regravações sendo lançadas hoje, né? Muito material que estava por aí perdido e está sendo relançado. E você tem as novas gravações. Eu realmente, assim, sobre as regravações, as informações que eu tenho, que eu já pesquisei, é que não existe uma relação direta com o artista. Isso é comprado do catálogo das antigas gravadoras que tem isso. Você fala os novos... Não, as regravações, por exemplo. Você pega lá um disco que foi relançado agora, sei lá, pela Polisson. Os Novos Baianos, por exemplo. Não tem uma relação direta com o artista. Eu acho que o artista talvez nem receba por isso. Eu ia te perguntar isso depois, no final. Eu sei pelo... Assim, o que tem alguém falando é o Rony Fon, que lançaram 2 discos dele, né, pela Polisson, e ele disse que ganhou uma cópia de cada um. Porque isso está no catálogo da gravadora. Tem muitos artistas... Porque aí vira um... Ele vira propriedade da gravadora, muitas vezes. Os masters são da gravadora, então, tipo, normalmente. Quem criou ali a canção, produziu você tem o direito de execução, de cantar, mas a obra é sua, mas o master, a gravação, pertence à gravadora. E isso o artista supostamente recebe por isso, para abrir mão desses direitos. Né? Tanto que hoje a maioria das coisas que vão para streaming são dos catálogos das gravadoras, né? Que são vendidos. Que entra numa outra questão, né? O que o streaming vende, né? Se vende música ou se vende assinatura. Que é o mesmo caso do disco. Que é uma questão que sempre... Não é que me incomoda, mas que eu sempre penso nisso. Se a indústria de disco vende música ou vende o plástico, né? Se ela vende vinil. Porque se você pensar, por exemplo, o streaming acabou a implosão do formato. Você não tem formato, é a desmaterialização completa de qualquer materialidade da música. Amanhã depois, se o Spotify falir, você não tem o que ouvir. Quem é assinante vai ter que migrar para outro serviço. Aquilo que está lá não é seu. Você não tem aquilo baixado. E mesmo que você tiver, se amanhã depois eles fecharem, acabou. Você não vai mais ter acesso àquilo. Então você não tem a materialidade. Então, eu não sei como que a indústria fonográfica lida com essa questão, né? Ou se dá ainda para chamar de indústria fonográfica. Mas o fato é que o disco retornando, por exemplo, o valor agregado do disco numa venda de música, ele é muito maior do que o do CD, por exemplo. A indústria ganha mais vendendo um disco do que vendendo um CD. E você acha que o CD vai passar por essa... Vou chamar de transformação cultural que o disco está passando? É difícil dizer, mas é possível. É possível. Eu acho que já tem os colecionadores de CD por aí que já tratam o CD. Eu não acho que eu posso estar, de repente... A gente vive meio que em bolhas, né, Eduardo? Assim, no grupinho ali, ou enfim, na cidade e tal. Mas assim, parece que eu não ouço um burburinho ou um movimento. É que eu acho que é a vez do disco, né? Ah. É a vez do vinil. O vinil tá
tá em voga, como dizem, né? Então tudo é o vinil, então Eu assim... acho que talvez uma explicação razoável poderia ser que o vinil, ele por muito tempo foi talvez a única ou a principal forma de se ouvir música, né? É o formato e mais aí, duradouro. quando o CD vem, ele vem, é legal, a galera curte, menorzinho, né, tal. Mas ele não tem a mesma duração, vida útil que o disco, né? E aí você tem menos pessoas. Então, por exemplo, eu lembro do primeiro CD que o meu pai comprou, que foi do Demi Rousseau, e o CD lá, né? O Toca CDs. Mas assim, é uma memória curta da minha infância, entendeu? E eu tenho a memória do disco também. Então eu acho assim, quem pegou a era do CD não teve tempo talvez de criar esse relação. laço tão grande como de repente é uma explicação. Eu conheço pessoas que gostam muito do CD, que são colecionadores de discos, mas que também mantêm a coleção de CDs. Eu acho que a questão do vinil é que assim, ele é o formato que mais tempo durou. A gente está falando aí, se você pegar o formato disco... Século quase. E o LP, desde a década final de 50 até hoje é o mesmo formato. E a durabilidade dele se provou maior do que de um CD. O CD, se ele tiver um risco, você não ouve o CD inteiro, né? Se você não armazenar direitinho, ele dá problemas, ele embolora, enfim. Vai tudo de como você cuida da coisa. Mas o disco, ele até para usar, né, a longa duração, a duração dele como matéria, ela é mais longa. E eu acho que essa especificidade talvez, eu entendo que você está falando do CD, eu acho que a gente ignora o quanto que a nossa percepção tátil também faz parte dessa memória afetiva do disco, tá? Porque quando você ouve um disco, você também manuseia um disco, né? Sim. Não que o CD você não manuseie, mas acho que o CD já tinha aquela coisa também assim, você não tinha que virar ele. Então você socava o CD lá, metia lá um repeat, já podia trocar faixa, você tinha lá um carrossel, que você ia trocando. Passava da 1 para 9, assim, só com um botãozinho. Você já muda toda essa relação, que acho que é interessante também a gente falar rapidinho, eu não sei como é que tá de tempo aí. Acho que... meio que a gente meio que pulou ali da década de 50 já pro reconhecimento do mercado, né? Não, a gente acabou misturando as coisas por conta da questão, mas acho que é isso mesmo. São essas indas e vindas que explicam esse processo. Eu acho assim também que, por exemplo, quando a gente fala do álbum, algumas coisas foram gravadas para aquele formato. E elas fazem mais sentido. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça vários discos que eu sei onde está a faixa. A faixa 3 de tal lado, é a faixa... Também. Assim, o CD você não tem isso. Você fala, putz, no streaming então... Piorou. Assim, eu às vezes, eu mantenho isso, né? Que tem essa questão da... uma das questões que se coloca do disco, né? Você ouviu um disco do começo ao fim, né? Você ouviu um álbum todo. Que parece também que é uma coisa que todo mundo fazia na década de 70, 80, quando comprava disco, ouvia Não, assim, eu tenho discos que eu já comprei de sebo, que você vai ouvir, você tem uma faixa lá que você não escuta nada, porque ouviram aquela faixa repetidamente, não ouviram o disco repetidamente. Então acho que isso vai muito de como cada um desenvolveu sua audição. É lógico que o disco isso funciona melhor, porque você põe lá, o disco vai rodar inteiro, você só vai lá, vira e tal. E já hoje, por exemplo, no streaming, eu escuto discos inteiros. Eu sou um sujeito, eu vou dizer que eu tenho ojeriza, assim, mas dificilmente eu ouço uma playlist. Eu que Spotify fiz, né? Eu uso, fazer uma propaganda gratuita aqui com vamos chamar de locadora verde, né? Aquela locadora verde de música. Você enfia lá, e ele fica te socando playlist lá, baseado no que você ouve. Né? Eu acho que isso é o grande ganho, na verdade. As descobertas que você faz, porque ele te joga lá uma coisa que de repente você nunca ia acessar, nunca ninguém ia te falar. E você gosta, e você fala, nossa, que legal, descobri. Mas quem te mostrou? Aí você fala, foi a locadora verde. Então, a locadora verde nunca me mostrou nada. Interessante?
diferente. É porque é o jeito que você ouve, então. Porque você Pode ouve ser. o álbum. É Pode lógico. ser, talvez seja. Porque se você colocar uma música lá, tipo assim, você escolhe Ramones, aí você põe uma música lá. E aí vem ele coisas não vai similares. tocar a segunda do Ramones, ele vai já te toca jogar outra coisa. uma outra de... Mas eu não deixo ele fazer isso. Tem hora que irrita mesmo. O algoritmo, eu não sou muito amigo do algoritmo. Eu fiz muito isso, por exemplo, uma época vamos chamar da locadora vermelha lá, que tem os vídeos, né? A nossa TV ou a sua Gostei TV. das nomenclaturas, eu vou adotar para as próximas não, lives. senão, se quiserem, tem que patrocinar o seu canal, né? Para aparecer aí a publicidade. Ixi, a imagem travou, gente. Sempre esse problema, né? Mas o áudio tá saindo, a som gente tá tá rolando. quase terminando Tá também. rolando, falta 7 minutinhos. Aproveitando aqui, enquanto isso, acho que é a Thaís Tamarengo manda assim, pergunta, os artistas realmente pensavam nas tracks para lado A e lado B ou é lenda? E também só outros comentários, o Antônio falou que junto com o vinil voltaram as fitas cassetes. A Tá também falou sobre que é nada melhor que descobrir o lado A e o lado B do vinil. E o Antônio falou de novo que no vinil dá pra curtir capas, encartes, dados da produção, etc. Que daria uma outra live. Eu perdi Qual que foi a primeira? Como é que é? A pergunta é, os artistas realmente pensavam nas tracks para lado A e lado B ou a lenda? É porque ela é tradutora, olha só. Tá. E voltou a imagem ou não? Voltou. Tá. Sim. Quando você tem o conceito de álbum, é tudo pensado do começo ao fim, né? Isso, lógico, o artista com o produtor tem muito peso nesse processo, né? Então, assim, no caso dos álbuns conceituais, é tudo pensado com começo, meio e fim, né? O clima do disco, a faixa que é colocada. Muitos artistas usam vinhetas, às vezes, desses discos para terminar um lado, começar o outro. Então, você às vezes termina um lado meio que descendo o clima, e o lado B se abre lá em cima. Então, você tem todo um clima que você vai criando dentro, lógico, da concepção estética que o artista quer imprimir. Mas isso não é lenda, não. Isso é fato. Isso é fato. Não todos, de novo. Tipo, a composição desse álbum, né? Como eu vou compor. Sim. Eu tenho os elementos, mas eu vou estudar onde eu vou pôr isso, onde eu vou pôr... Lógico, com esses toques do produtor, porque também tem a questão da indústria, você tem que ter aquelas músicas que estão no lado A, que vão ser as músicas de trabalho, né? Que eles chamavam, que é a música que vai pro rádio. Mas quando o artista tinha uma certa liberdade de criação junto com o seu produtor, isso sempre foi pensado, né? Isso sempre é pensado. Não sei se tinha autonomia total. Alguns artistas creio que sim. Para voltar no exemplo, o Beatles provavelmente tinha autonomia de gravar como eles queriam. E outros artistas. Então tem essa coisa pensada, que eu acho que é o que um pouco os artistas mais novos estão tentando retomar de uma certa maneira quando gravam um disco, né? Eu acho que não é também só a questão se vou gravar um disco porque é bacana, né? Eu acho que é uma necessidade do artista também de ter uma obra materializada, né? Porque você imagina um artista que só gravou em streaming. Eu acho que é legal o cara pegar um disco, mostrar, gravei, tá daqui 50 anos, tá lá o disco, gravei isso aqui, tá aqui. Eu acho que é tanto assunto para pensar, porque assim, o disco ele meio que ressurge, né? Acho que ele nunca foi embora, na verdade, mas ele reaquece exatamente nesse momento em que existe um novo contexto, né? Então ele não está mais para a sociedade no contexto que ele surgiu, enfim, que ele fez tanto sucesso. E aí você pensar, a gente estava falando sobre o Wisnik, que lançou esse álbum dia 12, e ele lançou um álbum, né? Com acho que são 12 ou 14 músicas na plataforma. Então, mas assim, você essa coisa do projeto que você falou, né? Dessa narrativa, uma música e a capa, e ele lançou uma capa, assim, mas não está materializado. Então é como se fosse uma outra coisa para se pensar. Como que eu lanço a ideia de um álbum? Eu não sei se tem a ideia dele materializar isso em vinil, CD, o que for, né? Mas assim, então tem artistas que também, eu acho que pensando em quem ele é, eu vejo uma certa resistência dessa coisa de lançamento de faixas. Eu vou lançar um single, eu vou lançar uma faixa. Sim. Não, vou reunir umas músicas, chamei fulano, ciclano, tal, e elas se conversam entre elas, né? Então eu acho que até uma outra coisa para se pensar, né? Lançamentos de álbuns mais na plataforma.
E não sei o que esse artista pensa, se ele vai materializar isso ou não. Não, eu acho que assim, o artista também vai se adaptando aos formatos, né? Isso. Então, eu acho que permite, por exemplo, me lembro que começou a acontecer no CD, por exemplo, ao invés de você ter 12, 13 faixas, como você tinha nos discos de vinil, você começou a ter 20, né? E isso, assim, muitos artistas também exageravam um pouco, porque também às vezes o cara não tem, né? Pô, você ter 13 músicas pra pôr no álbum já é coisa pra caramba. Aí você enfia 20, são aquelas sobras que não iriam nunca pra um disco, acabavam indo. E... Então, isso também se adapta ao formato. E eu acho uma coisa também que, sobre essa retorno do disco, que eu acho que tem, é que o disco ficou uma coisa muito assim, porque foi decretado, né? Tipo assim, a obsolescência, o fim do vinil. Então foi uma coisa, acho que marcou muito uma geração, né? Essa troca pelo CD, essa coisa da limpeza sonora. E eu acho que o disco volta nesse... Lembrando aí da outra questão a fita cassete tem um movimento de retomada da questão da fita cassete. Mas pelo que eu sinto, você falou aquela questão das bolhas, né? Assim, até onde a minha bolha alcança, não me parece uma coisa assim que pegou muito, né? A Polisson andou relançando umas fitas cassetes, acho que de um disco da Pitty, se eu não me engano, enfim, de alguns outros artistas. Mas me parece que tem gente que gosta, tem gente que compra rolos, né? Daqueles rolos magnéticos, daqueles antigos gravadores. Eu tenho muitas fitas cassetes gravadas em casa, eu tenho inclusive fitas virgens lá lacradas que estão lá esperando, sei lá, virar peça de museu ou serem usadas. Mas eu acho que é isso. Eu acho assim, a gente está falando muito do formato dessa coisa. Eu acho que o mais importante, assim, no fim das contas, é a gente consumir música. Né? Porque também fica essa coisa, que isso já não me agrada mesmo, assim. Eu tenho a minha relação com o disco, embora eu escute em outras plataformas, streaming, tenho muitos CDs também que eu comprei. Mais ainda ouvir música no disco, para mim, ainda é mais prazeroso, de certa maneira. Poder pular a faixa, enfim, ouvir o disco todo, o que seja. Mas eu acho que o importante, independente do formato, é a gente entender que a indústria fonográfica, esses formatos que vão do disco, passa pelo CD, que tem as fitas cassetes, que a gente acabou nem falando, mas que é muito importante no contexto da década de 70, porque é o que vai permitir fazer uma playlist, por exemplo, você gravar em fita, você levar, carregar ela, gravar discos, enfim. Ela é muito importante no processo musical, inclusive para gravação de demotapes, de bandas né, independentes que gravavam fitas para distribuir, para vender. Mas o importante, eu acho que é consumir música, né? Sim. Independente do formato. Eu acho que você tem grana para investir numa boa vitrola, em comprar discos, pagar caro por eles ou procurar melhor. Massa, se você quer comprar CD, se você quer só ouvir em streaming, assim... Eu acho que isso é o ponto central. Do formato, né? E assim, entender que esses formatos, eu acho que tanto esse retorno do disco, que nunca foi, aqui no Brasil deixou de fabricar, né? Mas lá fora continuou se fabricando, lógico, hoje o número de fábricas também aumentou lá fora. No Brasil a gente tem 3 fábricas hoje. Que é a Polisson, Discos do Brasil e a Rocinante, se eu não me engano, são essas 3. Que por trás disso tem toda uma história, tem um contexto, tem a questão das técnicas usadas nessas produções. Hoje, por exemplo, os discos misturam técnica... Hoje não é mais gravação elétrica, né? Hoje as gravações são digitais, elas viram um master que você vai prensar o disco. Mas já não são gravações elétricas, elas já são gravações feitas com tecnologia digital. Então você começa a mesclar também essas tecnologias de gravação, né? E legal, se você quer só ouvir disco, ouça só disco. Mas sim. Ouça, né? Ouça a música. Eu acho que é um papo pra gente também, assim, entender esse processo um pouco. Acho que é legal falar, retomar um pouco dessa coisa histórica, né? Saber do que, aonde a gente chegou, né? Como a gente chegou, por que a gente chegou, né? E até talvez entender, que acho que muitas pessoas às vezes se perguntam dessa retomada, né? Da galera ouvir disco, enfim. Mas a gente vai ter que encerrar. Porque senão a live fica pesada demais lá. Depois que passa 1 hora, é uma pena, né?
Mas enfim, de repente mais pra frente eu começo a fazer lives pelo YouTube, porque aí fica muito mais... Dá pra gravar mais. O próprio Herbert aqui falou que passou muito rápido, e até mais. Ah, obrigada, a gente fica bom. feliz pra caramba, né? Marca outra aí em breve. Eu agora você falando da fita cassete, acho que você comentou comigo que é um trabalho que você tá querendo fazer, né? Eu tenho uma coisa guardada aí que é o trabalho em torno do punk, muito relacionado a essa questão da circulação, né? Que os punks tinham muito essa coisa de circular pela cidade. Eu acho que a gente pode... Então tem uma questão da circulação da música, das ideias. Eu acho que isso aí tem um... Dá um caldo. Como diriam na academia, tem um viés aí. Tem um viés, dá um caldinho, tem né? um viés aí pra ser explorado. De repente, né? Porque assim, eu confesso que eu ouço muito, como eu leio muito, assim, eu nunca, não lembro, não tenho memória de ter visto nada relacionado à fita cassete. Em termos de leitura acadêmica, assim. Não é um formato, porque a fita cassete sempre foi considerada um subproduto do produto original, que era o disco, né? Então essa parte mais das possibilidades de edição da fita que permitiu, porque assim, é a primeira vez que o ouvinte pode interferir na montagem de uma maior autonomia, né? Pra quem tá tem, pro consumidor até, né? Assim, tem aquele filme Alta Fidelidade, né? Que é baseado lá no livro do... Esqueci o nome do autor. Que o personagem principal lá, ele grava fitas para as namoradas dele, né? Então ele grava, e ele tem uma coisa de gravar 5 melhores canções sobre a morte, 5 melhores canções sobre amor. Tipo, tematiza. Você tem as temáticas, e você podia montar, levava nas festinhas para tocar, né? Essa coisa toda. Ou gravar mesmo, que assim. A galera depois começou a fazer com CD, né? Porque eu tenho CDs comprados de professor de música, e grava então, 12 faixas melhores do rock and roll. O CD vai tirar ele vai dinamizar esse processo e vai, de certa forma, matar a fita cassete. Mas ninguém lamenta a morte da fita cassete. Pois é, então o quem pessoal sabe, fica lamentando a morte do vinil, mas a fita cassete morreu e a tudo... fita magnética, que é importantíssimo no processo de gravação, né? A fita cassete é o que chega para nós ali, meros ouvintes. A fita magnética é importantíssima no processo de gravação ali depois que ela entra no estúdio, ela tem um impacto gigantesco, né? Na forma de se editar e de se gravar música. Muito legal, Eduardo. Valeu pelo papo. Nossa, eu não sabia que ia render tanto assim. Eu confesso que me segurei para fazer várias perguntas, porque eu sabia que a live tinha um roteiro para ser seguido, mas tudo bem, né? A gente pode marcar outras aí, né? É bem legal. E é legal que agora fica registrado, né? Sim. E eu tenho um canal, e uma coisa que eu preciso mencionar aqui rapidinho antes de terminar, eu não falei na página muito sobre isso ainda, mas eu já abri um canal da Cultura Sonora no YouTube. A primeira live já tá lá e eu preciso só de um tempinho para passar todas as outras. Então, para acessar e assistir, vai ficar tudo lá, bem fácil, bem mais acessível. Tá bom? Agradeço, Eduardo. Com certeza, se você topar, eu quero muito fazer outras lives, né? Trazer outras discussões aí. Agradecer ao meu produtor, né? Técnico, que arruma tudo aqui, que agiliza para nós. Agradecer a Andréia também por ter cedido o espaço, né? Aqui no Paulo Santo. A gente tá com umas ideias muito legais aí que eu vou contar nas próximas semanas no canal, tá bom? Obrigada por quem participou, mandou as perguntas, pessoal sempre interagindo, isso é muito legal e é o que tem me feito ficar animada para manter a página. Enquanto a rede social parece que quer escravizar a gente, né? Tem esses carinhos, essas interações, né? E aí você fala, nossa, vale a pena, né? Então é isso. Obrigado, boa noite e até a próxima live. Encerra aí pra nós, Lorito.